Olá pessoal, tudo bem? Hoje começaremos a trabalhar com polinômios. Então, vamos iniciar com a definição básica de polinômios, sendo que esse é um conceito que a gente já viu, na verdade, no decorrer da vida acadêmica da gente, é comum estudar polinômios em diversas situações. Um exemplo clássico aqui é no 8º ano, onde a gente estuda vários tipos de polinômios, várias operações com polinômios. Então, o que a gente vai fazer aqui inicialmente vai ser muito parecido com a revisão do que já foi visto. Alguns conceitos novos vão ser abordados, principalmente que a gente vai estudar polinômios baseando-se no fato de já ter estudado os números complexos. Então, o que a gente vai fazer aqui no estudo dos polinômios é um passo a mais do que já foi visto no 8º ano. Bom, a primeira definição aqui de polinômios. Chamamos expressão polinomial ou polinômio, na variável complexa x, toda expressão da forma. Então, aqui eu tenho uma expressão onde aparecem vários elementos x. Esses elementos x são acompanhados de coeficientes. Então, eu tenho aqui o an, an-1, an-2, assim por diante. Vou reduzindo A2, A1 e A0. Essa numeração desses coeficientes, ela se dá da mesma forma que eu tenho os expoentes para o x. Então, o único termo que aparece aqui independente, sem o x, é o A0. Daqui eu vou ter mais A1, x elevado a 1, A2, x elevado a 3, A2 e assim por diante. Então, esses A's são os coeficientes. O n, ele é um número inteiro, positivo, mas também pode ser um número nulo, um zero. A gente vai ver mais para frente situações nos dois casos, de o n sendo um número inteiro. Logo, eu teria 0 x elevado a n, então isso aqui seria zero, né, se o an for zero. Mas, contando que esse an aqui não seja zero, o n, que é o maior expoente do x, ele vai indicar para mim o grau do polinômio. Vamos ver aqui um exemplo. Então, são polinômios todas essas expressões. Detalhe, na letra A, eu tenho um polinômio de grau 1, que o maior expoente do x aqui é 1. Na letra B, eu tenho um polinômio de grau 2, pois o maior expoente do x aqui é o 2. Na letra C, apesar de aparecer apenas o x ao cubo, mas ela é uma expressão polinomial, no caso de terceiro grau, de grau 3. E aqui na letra D, eu tenho x ao quadrado, tenho x elevado a 1, tenho o termo independente, então essa expressão é uma expressão polinomial de grau 2. Bom, agora, seguindo a definição, não são expressões polinomiais essas aqui. E a gente vai ver cada uma do motivo. X elevado a menos 3 mais 6 não é uma expressão polinomial, porque esse expoente do x não pode ser negativo. Aqui no exemplo 2, essa expressão não é um polinômio, porque a gente tem o x ao quadrado no denominador. Essa expressão, 1 sobre x ao quadrado, eu poderia escrever como x elevado a menos 2. Então, a gente recairia na primeira situação. Logo, a gente não pode ter esses x no denominador. No terceiro aqui, eu tenho o x elevado a uma fração. Então, da mesma forma, essa expressão aqui não é um polinômio devido ao expoente do primeiro x, 2/3. E a quarta expressão não é um polinômio porque a gente tem x dentro de um radical. Então, isso não pode acontecer também. Para que seja uma expressão polinomial, a gente tem que ter essa situação aqui, ó. Todos os x elevados
a números inteiros e positivos, ou elevado a zero, que é um caso particular. Bom, outra definição agora. As funções complexas f de c em C, então veja que agora a gente está trabalhando diretamente com números complexos, definidas por expressões polinomiais, são denominadas funções polinomiais. Então, o que é uma função polinomial? É uma função em que a lei da função, aquele f de x, ele é dado por uma expressão polinomial. Então, aqui alguns exemplos. F de x igual a 2x menos 1 é uma função polinomial de grau 1, que é o maior expoente do x. F de x igual a x ao quadrado mais 3x é uma função polinomial de grau 2. F de x igual a 5x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 10x é uma função polinomial de grau 3. F de x igual a ix ao quadrado mais 3x mais 1 menos i é uma função polinomial de grau 2. Então, se a gente observar bem, não teremos muitas restrições numéricas para esses coeficientes a. A gente tem que tomar cuidado apenas com o x, digamos assim, para ele não aparecer no denominador, ou dentro de um radical, ou elevado a um número negativo ou fracionário. Então, atendendo essas condições, a gente vai ter expressões polinomiais. Mas veremos situações mais específicas. Observação 1. Se o grau de uma função for zero, então a função é definida como f de x igual a uma constante, ou seja, um número a zero, onde esse a zero não é nulo. Exemplos: f de x igual a 5, p de x, no caso aqui tratando de um polinômio, igual a 2. Então, nesses casos, a gente tem função constante ou polinômio constante. Veja que não aparece x aqui nas expressões. Outra observação: a cada função polinomial está associado um polinômio, e vice-versa. A função identicamente nula, associamos o polinômio identicamente nulo. O que seria essa função identicamente nula ou polinômio identicamente nulo? Seria um exemplo aqui de polinômio em que todos os as são zero. Então, o que a gente vai ter aqui no final é esse p de x igual a zero. E esse é o caso particular, onde a gente tem uma função polinomial igual a zero. Nesse caso, isso acontece quando eu tenho todos os as iguais a zero e eu chamo essa expressão de um polinômio identicamente nulo. Um tópico aqui bem tranquilo de trabalhar, que é o valor numérico de um polinômio. Então, se eu tenho um polinômio p de x e um número real alfa, o valor numérico do polinômio p de x para x igual a alfa, o que a gente vai fazer é substituir o x por alfa e calcular o p de alfa. Então, aqui exemplos. O valor numérico de p de x igual a 2x ao cubo mais 3x menos 1. Aqui é um exemplo, Para x igual a 4, o que eu vou fazer? Eu vou substituir cada x desse por 4. Então, o p de 4 vai ser 2 vezes 4 ao quadrado, mais 3 vezes 4, menos 1. Daí é só fazer conta mesmo. Então, começo aqui com a potência. 4 ao quadrado dá 16. Vou ter, então, 2 vezes 16. Aqui eu tenho só essa multiplicação, posso calcular, dá 12, conservo o menos 1. Então, está aqui. Multiplicando, eu vou ter 32, e esse 12 menos 1 dá 11, e aí 32 mais 11, 43. Então, o P de 4 vale 43. Outro exemplo, o valor numérico de P de x igual a x ao quadrado mais x menos 1 para x igual a i, o que eu vou fazer? Vou calcular o P de i. Então, vou substituir cada x desse aqui
por i, ficando i ao quadrado mais i menos 1. Então, aqui. Lembrando que i ao quadrado vale menos 1. Então, vou ter menos 1 mais i menos 1, vai dar menos 2 aqui, mais i. Lembrando que eu não posso cortar esses dois, pois os dois são negativos. Então, o que a gente faz é conserva o sinal e soma. Então, vai dar menos 2 mais i. O valor numérico desse polinômio p de x para x igual a 0, o que eu vou fazer? Vou substituir cada x desse aqui por 0. Então, fica p de 0 igual a 0 elevado a 4 mais 2 vezes 0 mais 1. Então, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, 0 mais 1, 1. Então, de um modo geral, o polinômio p de x, dado por essa expressão, o valor numérico dele para x igual a alfa é o p de alfa, que basicamente o que a gente vai fazer é substituir cada x desse aqui por alfa. Então, assim, é bem tranquilo essa parte de calcular o valor numérico de um polinômio. Observação 3. Primeiramente, note que se o alfa for 1, então, para calcular o p de 1, o valor numérico desse p de x, quando o x vale 1, vai ser a soma dos coeficientes A0, A1, A2 até o AN. Por que isso? Porque na hora que eu pego o polinômio p de x e substituo cada x desse aqui por 1, então o que eu vou ter é essa situação aqui, ó. AN vezes 1 elevado a n, 1 elevado a n é 1, então eu tenho AN vezes 1, que dá AN, mais AN menos 1 vezes 1 elevado a n menos 1. Isso aqui dá 1, pois 1 elevado a qualquer número é sempre 1, logo vou ficar com AN mais AN menos 1, mais AN menos 2, assim por diante, mais A2, mais A1, mais A0, que é o que está aqui embaixo. Então, veja que caso o alfa lá seja 1 e eu queira calcular o p de 1, basta somar todos os coeficientes A do meu polinômio. Segunda observação. Caso o alfa seja 0, calcular o p de 0 vai resultar apenas no termo A0, pois ele é o termo independente, é o único que não contém x. Então, em todos os outros que contêm esse x, na hora que eu substituo o x por 0, eu vou ter a vezes 0, que dá 0. Então, vai ser 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. O único termo que não tem x é o A0. Por isso, vai ficar 0 mais 0 mais 0 mais 0, mais esse número A0. Então, meu resultado do p de 0 é o A0. Outro exemplo, exemplo 4. Dado o polinômio p de x igual a m ao quadrado menos 1 x ao cubo, mais m menos 1 x ao quadrado, menos x mais 4, onde m é um número real. Discuta o grau desse polinômio. Então, dependendo do número que for o m, eu posso ter várias situações. Vamos primeiro identificar o seguinte. Eu vou fazer esses coeficientes do x ao cubo e do x ao quadrado serem iguais a 0, para eu descobrir os valores de m que fazem esses termos ser 0, para eu poder fazer um estudo mais aprofundado. Então, pegando o primeiro termo aqui, m ao quadrado menos 1, e colocando igual a 0, eu vou ter que m ao quadrado igual a 1 positivo, logo m vale mais ou menos raiz de 1, então fica m igual a mais ou menos 1. Significa que se o m assumir o valor de mais 1 ou de menos 1, essa expressão aqui resulta em 0. Agora, a segunda expressão, o m menos 1. Coloco ela igual a 0, o m menos 1 igual a 0, então o 1 negativo, né? Positivo para cá, m igual a 1. Significa que se o m assumir o valor 1, o coeficiente do x ao quadrado vai ser 0. Então, vamos lá.
Se o m não for nem 1 e nem menos 1, então isso aqui não vai ser zero, logo o polinômio será de terceiro grau. Se o m for igual a menos 1, vai fazer esse aqui ser zero, mas não vai fazer esse aqui ser zero, pois eu teria menos 1 dá menos 2, não é? Então, se o m assumir o valor de menos 1, o polinômio será de segundo grau, pois isso aqui vai ser zero e esse aqui não vai ser zero. E se o m for igual a 1, ambos vão ser zero, então o polinômio fica sendo de primeiro grau. Exemplo 5. Um polinômio p de x é do segundo grau. Sabendo que p de 2 é igual a 0, p de menos 1 é igual a 12, p de 0 é igual a 6. Escreva o polinômio e determine p de 5. Então, a única informação que deu no início é que ele é de segundo grau, e depois me deu alguns valores numéricos desse polinômio, que é o p de 2, p de menos 1 e p de 0. Então, vou tentar usar essas informações, e lembrando que um polinômio de segundo grau, ele vai ter a cara a0 mais a1x mais a2x ao quadrado. Então, eu tenho que determinar esse a0, esse a1 e esse a2. Agora, caso eu não queira fazer a notação dessa forma, eu tenho outra opção. Ao invés de usar A0, A1 e A2, eu posso utilizar A, B e C, que é aquela notação básica da função quadrática, né? ax ao quadrado mais bx mais c, onde o A, o B e o C são números reais e o A diferente de zero. Então, vou começar tentando determinar esse A, B e C, que com os três eu posso escrever o polinômio. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa expressão genérica e vou mexer com as três informações que me deram. Então, por exemplo, p de 2 igual a 0. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no p de x, vou substituir cada x desse aqui por 2, e o resultado dessa expressão vai ser 0. Então, eu chego nisso aqui, ó, p de 2 igual a 0, logo, a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 vezes c igual a 0. Só tentando melhorar um pouco a escrita, 2 ao quadrado dá 4, então eu tenho 4a mais 2b mais c igual a 0, e não dá para fazer mais nada aqui por enquanto. Eu guardo essa equação. Agora eu vou buscar outra informação. P de menos 1 igual a 12. Então, vou substituir no P de x o x por menos 1, e o resultado disso vai ser 12. Então, fica a vezes menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais c igual a 12. Aí, só melhorando um pouco a escrita, menos 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes a é a, b vezes menos 1 dá menos b, mais c igual a 12. Então, encerramos aqui a segunda parte e temos uma outra equação. E, por fim, outra informação que nos deram é que o p de 0 é 6. Então, eu vou substituir o x por 0 e o resultado da expressão vai ser 6. Logo, a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c igual a 6. Então, substituir os x por 0. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Sobrou isso, c igual a 6. Então, eu já tive, nessa última informação aqui, eu já tenho o valor numérico do c. Eu já sei que o c vale 6. Bom, então, substituindo o c por 6 nas duas expressões que a gente tem aqui, né, nessa primeira e nessa segunda, chegaremos no seguinte. Então, na primeira aqui, substituindo o c por 6, eu vou ter 4a mais 2b mais 6 igual a 0. Ou seja, isso aqui igual a menos 6. Na segunda, a menos b mais c, só que o c é 6, igual a 12. Então, a menos b igual a 12,
E esse 6 aqui eu vou usar a operação inversa, menos 6. Então fica A menos B igual a 6. Então eu vou trabalhar com essas duas equações, cada uma de duas incógnitas. Então a gente chega aqui, ó. As duas equações que eu tenho lá, essas duas, formam um sistema com as duas. Daí, eu vou só simplificar um pouco a primeira equação, onde eu posso dividir todos os termos dela por 2, mas todos são múltiplos de 2. Eu teria isso aqui, ó, 2A mais B, dividindo por 2, né, igual a menos 3. E na de baixo eu tenho A menos B igual a 6. Então, se eu observar do jeito que ela está agora, se eu usar o método da adição, somando as duas equações, eu vou eliminar o mais B com menos B. Então, chego em 2A mais A, 3A, menos 3 mais 6, 3. Então, isso vai me trazer a informação que o A é igual a 1. Se o A é igual a 1, como que eu acho o valor do B? Eu escolho qualquer uma equação, pode ser a que for o mais simples possível, e substituo o A por 1. Então, com isso, eu consegui as informações que o A vale 1, o B vale menos 5, e eu já sabia que o C vale 6. Daí eu posso escrever o meu polinômio. Então, fica... substituo o A por 1, então fica 1x ao quadrado. Substituo o B por menos 5, então fica menos 5x, mais C. O C é 6, então aqui é o meu polinômio P de x. No problema, ainda pediu, além de determinar o polinômio P de x, para calcular o P de 5. Então, eu vou vir aqui no P de x, substituir cada x desse por 5. Então, o resultado disso, 6. Igualdade de polinômios. Dizemos que dois polinômios são iguais ou idênticos se e somente se seus valores numéricos são iguais para todo qualquer alfa que pertence ao conjunto dos complexos. Então, o P de x é igual a outro polinômio Q de x, se e somente se o P de alfa é igual a Q de alfa para qualquer que seja o alfa complexo. Então, para que isso aconteça, a diferença de P de x menos Q de x deve ser 0, ou o polinômio identicamente nulo. E para que isso ocorra, para que essa diferença seja o polinômio identicamente nulo, o que a gente deve ter é todos os coeficientes de termos de mesmo grau devem ser iguais de um com o outro polinômio. Então, aqui um exemplo. Se os polinômios P de x e Q de x são iguais, então, o que a gente vai ter? O termo x ao quadrado e o termo x ao quadrado devem ter o mesmo coeficiente, logo, a igual a menos 1. O termo do x deve ter o mesmo coeficiente do termo x aqui no outro polinômio, então, b é igual a 3. E o c, que é o termo independente, deve ser igual ao termo independente do Q de x, que não mostra aqui, logo é 0. Então, c é igual a 0. Daí, sim, obtendo esse a, esse b e esse c, P de x é igual a Q de x. Estragou aqui. Mas outro exemplo. Determine os valores de a e b para que sejam iguais os polinômios P de x e Q de x. Então, no P de x, veja que aqui não tem o x ao quadrado no P de x, logo, o coeficiente do x ao quadrado no P de x é 0, então, vou ter que a mais b, que é o coeficiente do x ao quadrado do Q de x, vai ser igual a 0. Então, não tem como fazer conta ali sem mais informações.
O que dá para dizer é apenas que o A é igual a menos B, isolando o A no primeiro membro. Outra informação, coeficiente do x aqui, ó. No P de x, ele é 3. No Q de x é A menos B. Então, A menos B igual a 3. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o A por menos B, aqui na segunda equação. Então, vou ficar com menos B igual a 3. Né? Substituir o A por menos B. A informação que eu tive na primeira equação. Menos 2b igual a 3, b igual a menos 2 terços. Então, isso aqui já é o valor numérico do b. Se o b vale menos 2 terços, quanto que vale o a? O a vale menos b. Então, seria menos 2 terços, ou 2 terços positivo. Daqui eu já tive as informações do a e do b. Igualdade de polinômios, aqui um outro exemplo. Esse é um pouquinho mais trabalhoso que os anteriores, e que a ideia aqui é a seguinte: determinar os valores de A, B e C para que haja essa igualdade. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse lado direito e vou escrever isso como um denominador comum. Né? No caso, eu tenho adição de duas frações. Então, o primeiro passo vai ser pegar esse segundo membro, observe que o segundo membro eu trouxe para cá, e vou reescrever esse segundo membro de forma que ele tenha um único denominador. Então, eu vou usar aquela ideia de mínimo múltiplo comum. Só que aqui em polinômios, o que a gente faz é apenas pegar esses dois aqui e multiplicar, colocando aqui entre parênteses. X menos 1, x ao quadrado mais x mais 1. Daí, eu vou, MMC. Depois de encontrar o MMC, eu vou em cada fração, pego esse resultado, divido pelo de baixo, o resultado vezes o de cima, né? Então, vamos lá. X menos 1, x ao quadrado mais x mais 1. Dividido por x menos 1, eu vou cortar isso com isso. Então, vai me sobrar essa expressão. E essa expressão aqui, eu vou multiplicar pelo a. Então, chego aqui, ó, a x ao quadrado mais x mais 1. Agora, mais, então, mais. Essa expressão dividido por essa expressão, eu vou cancelar isso com isso. Então, sobra x menos 1. X menos 1 vezes o numerador. Então, mais aqui. X menos 1 vezes o bx mais c. Então, aqui eu consegui escrever minha soma de duas frações como uma fração apenas, digamos assim, um denominador apenas. Um detalhe importante, esse x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1, se eu fizer aqui todas as multiplicações, isso vai me resultar em x ao cubo menos 1. Vocês podem tentar fazer para ver se dá certo, mas o que a gente vai fazer vai dar x ao cubo mais x ao quadrado mais x menos x ao quadrado menos x menos 1. Então, várias parcelas aí vão ser canceladas. Então, o que vai sobrar no final é o x ao cubo menos 1. Então, eu consigo escrever agora a minha expressão inicial sendo, o primeiro termo eu já até copiei aqui, igual esse segundo membro, eu vou substituir pelo que eu encontrei fazendo essa redução a um denominador só. Então, vai estar aqui, ó, x ao cubo menos 1, que é esse produto ali. Aqui em cima, ax ao quadrado mais ax mais 1, mais x mais 1, já estava multiplicando, mais x menos 1, que multiplica bx mais c. Então, o que eu quero com isso aqui? Eu quero determinar os valores de A, B e C para que o meu lado esquerdo seja igual ao meu lado direito. Então, eu vou tentar aqui eliminar esses parênteses para poder visualizar melhor
o valor de cada um deles, do A, do B e do C. Então fica isso aqui, ó, 1 sobre x ao cubo menos 1 igual a... Agora eu vou eliminar parênteses mesmo. Então vai dar ax ao quadrado mais ax mais a, mais, aqui eu vou multiplicar, então fica bx ao quadrado mais cx menos bx menos c sobre x ao cubo menos 1. Isso aqui é um a, né? Então, só melhorar aqui. Bom, se eu observar bem, quais são os termos que tem x, eu poderia colocá-los em evidência da seguinte maneira. Colocando x ao quadrado em evidência. Quais são os termos que estão multiplicados x ao quadrado? É o a e o b. Então, teria isso aqui, ó, a mais b. Colocando x em evidência, o que vai me sobrar aqui, ó? A mais c menos b. E a última informação que eu preciso são os termos independentes, que eu tenho apenas o a e o menos c. Ficou apertado ali, mas é mais a menos c no final. E aqui eu vou trabalhar agora individualmente com os coeficientes. Então, veja que no primeiro membro não tem x ao quadrado e nem x. Então, eu tenho que o a mais b, que é o coeficiente do x ao quadrado, tem que ser zero, pois aqui não tem x ao quadrado. Então, mesmo que ter zero x ao quadrado. Então, a mais b igual a zero. X, aqui também não tem x, então é 0x. Logo, esse coeficiente do x, a mais c menos b, também vale 0. E o termo independente, aqui eu tenho 1. E lá eu tenho a parte sem x, eu tenho aqui no final esse mais a menos c. Então, a menos c igual a 1. Agora eu tenho esse sisteminha para resolver. Bom, vou resolver aquele sistema aqui, fica mais fácil para a gente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir os valores de uma equação na outra para facilitar um pouco isso. Então, eu tenho algumas possibilidades. Por exemplo, eu poderia tentar trabalhar com a e c nessas últimas, ou poderia tentar trabalhar com a e b nas primeiras. Eu acho que essa forma fica um pouco mais fácil. Para isso, eu vou aqui na terceira, vou isolar o c. Então, a menos 1 igual a c. E vou voltar com esse valor de c aqui para a segunda equação. Então, eu tenho que a mais b igual a 0. E nessa segunda equação, que ela é a mais c menos b igual a 0. Substituindo o c por a menos 1, eu fico com a mais a menos 1 no lugar do c, menos b igual a 0. Ou seja, 2a menos b igual a 1. Então, vou usar esse valor aqui da segunda equação aqui no final. Aqui eu já consigo eliminar o b e encontro o valor do a. Então, 3a igual a 1, a igual a 1/3. Se o a vale 1/3, eu vou escolher qualquer uma dessas equações e encontrar os valores de b e de c. Então, poderia vir aqui na primeira, substituindo o a por 1/3, eu tenho que o b vale menos 1/3. E na terceira, já que eu tenho que a menos 1 é igual a c, então 1/3 menos 1 é igual a c, c igual a menos 2/3. Então, aqui eu tenho os valores de a, b e c. Raiz de um polinômio. É um número complexo alfa, ele é a raiz de um polinômio se eu tenho que o p de alfa é igual a 0. Exemplo, então, dado um polinômio p de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 10, o alfa igual a 5 é uma raiz desse p de x,
porque o p de 5 vai ficar 5 ao quadrado, dá 25, menos 7 vezes 5 dá 35, mais 10, o resultado disso tudo é zero. Outro exemplo, dado o polinômio p de x igual a x ao quadrado mais 1, a gente tem que o alfa igual a i, é uma raiz de p de x, pois o p de i fica i ao quadrado mais 1. A gente sabe que i ao quadrado resulta em menos 1 mais 1, 0. E dado o polinômio p de x igual a x ao cubo menos 2x mais 1, a gente tem o seguinte, o alfa igual a 1 é uma raiz de p de x, pois o p de 1 fica 1 ao cubo, menos 2 vezes 1, mais 1. Então, dá 1 menos 2 mais 1, 0. Exemplo 10. Sabendo que o alfa igual a 3 é raiz do p de x, que é x ao cubo menos 4x ao quadrado mais ax mais 48, calcule o valor desse a. Então, tem o seguinte, se esse alfa igual a menos 3 é uma raiz do polinômio, então o p de menos 3 é zero. Logo, o que eu vou fazer? Vou calcular o p de menos 3, substituindo o x por menos 3, e vou colocar essa expressão igual a zero. Então, está aqui o p de menos 3, e esse p de menos 3 é igual a zero. Resolvendo aqui, vai dar menos 27. Aqui fica mais 9 vezes menos 4 dá menos 36. Menos a vezes menos 3 dá 3a positivo e mais 48. Aí é só letra para um lado, número para o outro, usar a operação inversa. A gente chega em 3a igual a 15, a igual a 5. Então, se o a ter o valor 5, o menos 3 fica sendo uma raiz desse p de x. A parte de operações com polinômios, ela é bem tranquila. Na verdade, o único que vai dar um pouquinho a mais de trabalho é a divisão de polinômios. A gente vai ver nessa aula um método de divisão, mas há outros, então a gente vai ver outros também. Então, vou começar com as operações básicas. Então, exemplo, tem o polinômio p de x, que é x à quarta mais 3x ao cubo, menos 7x, menos 5x, mais 2. E o polinômio q de x, que é 3x à quinta, mais 2x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 3. Então, o p de x mais q de x, o que eu vou fazer? Eu vou somar os coeficientes dos termos de mesmo grau. Então, veja que, observando os dois polinômios, o único que tem x à quinta é esse, 3. Copio, 3x à quinta. No x à quarta, eu tenho aqui no p de x, mas não tenho no q de x. Então, no q de x, eu poderia dizer que eu tenho um zero, x à quarta. Então, fica 1 mais 0, x à quarta. No x ao cubo, os dois têm. Tem um 3 aqui, tem um 2 aqui. Então, 3 mais 2, x ao cubo. No x ao quadrado, eu tenho menos 7 e menos 3. Então, somo os dois. Menos 7, menos 3, x ao quadrado. No x, eu tenho menos 5 aqui, mas não tenho x, então é 0, x no q de x. Então, fica menos 5 mais 0. E os termos independentes, as constantes, mais 2 e mais 3. Daí é só somar mesmo agora esses termos entre parênteses. E com isso eu tenho o meu polinômio soma, p de x mais q de x. Se for subtração, o princípio é o mesmo, só que ao invés de fazer adições aqui dentro, eu vou fazer subtrações. Lembrando que aqui no x ao quadrado eu tenho menos 7 e tenho menos 3. Então, essa diferença do p de x menos q de x, no x ao quadrado eu vou ter o menos 7 menos o menos 3. Então, usa parênteses para não ficar os dois sinais juntos. Daí fica menos 7 mais 3, que dá menos 4, x ao quadrado. O restante eu acho que é bem tranquilo. Aqui, se eu tiver um número real lambda,
e multiplicar esse lambda pelo polinômio p de x, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar o lambda por todo p de x. Daí, esse lambda, eu vou usar a propriedade distributiva. Ele vai multiplicar cada parcela do meu polinômio p de x. Chega nisso aqui, ó. Então, isso vale para qualquer número real. Quando eu quero multiplicar um polinômio por um número, eu vou multiplicar cada termo do polinômio por esse número. A multiplicação de dois polinômios também a gente usa a propriedade distributiva, que é essa das setinhas. Então, eu vou mostrar um exemplo. Como multiplicar esse p de x por esse q de x. Então, já coloquei aqui p de x vezes q de x e vou fazer as multiplicações devagar, digamos assim, para a gente não ter dúvida. Multiplicando o primeiro vezes o primeiro. Lembrando que, para os x, o que eu vou fazer aqui, na hora de multiplicar, é usar as propriedades de potência de mesma base. Então, por exemplo, no x elevado a 2 vezes o x elevado a 3, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, dá x elevado a 5. Lógico que eu vou fazer um pouco mais rápido do que isso, mas aqui é para mostrar a propriedade que a gente vai estar utilizando. Então, aqui, no primeiro vezes o primeiro, eu vou ter 2 vezes 3, 6. X ao quadrado vezes x ao cubo dá x elevado a 5. Agora, eu continuo. O primeiro vezes o segundo. Como o segundo é negativo, então eu tenho que lembrar que mais vezes menos dá menos. 3 vezes 3 dá 9. X ao quadrado vezes x ao quadrado, soma 2 com 2, 4. Agora, o 3x ao quadrado vezes 1. Então, 3x ao quadrado. Pronto, multipliquei o primeiro por todos do polinômio q de x. Agora, eu vou multiplicar o segundo termo por cada um dos termos do polinômio q de x. Então, 5x vezes 2x ao cubo vai dar 10x elevado a 4. Lembrando que aqui no x tem o expoente 1. Então, nós soma com o 3. 5x vezes menos 3x ao quadrado, eu vou ter mais vezes menos menos, 3 vezes 5, 15, x vezes x ao quadrado, x ao cubo. E o último aqui, 5x vezes 1, 5x. Eu vou apenas verificar se tem termos semelhantes. Então, veja que x elevado a 5 só tem ele mesmo. No x elevado a 4, eu tenho o menos 9 e tenho o mais 10. Somando os dois, menos 9 mais 10 dá 1. Então, 1x à quarta. X ao cubo não tem. No x ao quadrado, eu tenho o mais 3 e o menos 15. Somando os dois dá menos 12. X tem só esse aqui, então vou copiar. E constante não tem nenhuma. Então, acabou aqui o produto p de x vezes q de x. E agora, dados os polinômios p de x e q de x, já foram dados aí, determine A, B e C para o qual a soma p de x mais q de x seja um polinômio nulo. Então, seja tudo ali zero. O que eu vou fazer? Primeiro, vou determinar quem é a soma. P de x mais q de x. Poderia fazer... Vou fazer aqui mais devagar para não ter dúvida. Então, vou copiar o p de x mais... Vou copiar o q de x. E daí, eu vou ter o seguinte. Eu quero que isso aqui resulte em 0, 0, 0. Antes, eu vou agrupar, para melhorar um pouquinho a minha situação. Eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. Então, eu vou ter a mais 3. Mas, colocando o x em evidência, eu vou ter menos 8 menos b. E os termos independentes, eu tenho aqui b, a e menos c. O que eu quero, na verdade, é que cada parcela dessa aqui seja zero, para ter o polinômio nulo.
Então, eu quero que o A mais 3 seja igual a zero. Eu quero que o menos 8 menos B seja igual a zero. E quero que o A mais B menos C seja igual a zero. Bom, se observarmos bem essas equações, a gente já tem dado ali os valores de A e de B. Pois aqui na primeira eu tenho que o A vale menos 3. Aqui na segunda eu tenho que o B vale menos 8. E vou substituir esses dois A e B aqui na terceira equação para obter o valor de C. Daí, menos 3 menos 8 menos C igual a zero, logo, menos 11 é igual a C. Então, C vale menos 11. Com isso, a gente tem A igual a menos 3, B igual a menos 8 e C igual a menos 11. E, para encerrar nossa aula, vou falar sobre divisão de polinômios. A divisão de polinômios é a seguinte: dados dois polinômios p de x e h de x, sendo esse h diferente de zero, né, não nulo, dividir p de x por h de x significa encontrar os polinômios q de x e r de x, tais que o p de x pode ser escrito como h vezes q mais r. Então, aqui é aquela ideia básica de divisão. No caso, importante aqui, esse r, o grau dele não pode ser nem igual e nem maior do que o h, ou seja, o grau do polinômio r tem que ser menor do que o grau do h. Daí, dando nomes, o p é o dividendo, o h é o divisor, o q é o quociente e o r é o resto. Então, a gente tem aquela estrutura, p de x vai fazer a divisão, então a gente tem aqui dividido por h de x, o resultado da divisão é um q de x, e depois de algumas contas, a gente vai ter aqui embaixo o resto, né? Lembrando que se o resto for zero, a gente tem uma divisão exata. Se o resto não for zero, né, não tem como, no caso a divisão não é exata. Detalhe também que o grau do R tem que ser necessariamente menor que o grau do H. Enquanto o grau do R não for menor que o grau do H, eu vou continuar fazendo a conta até obter o resto sendo zero ou de um grau menor do que esse H. A gente vai começar vendo o primeiro método, que é o chamado de método das chaves. E a ideia desse método das chaves é a mesma ideia que a gente usa na divisão de números inteiros. Então, por exemplo, 19 dividido por 3. Como que eu faço essa conta? 1 não dá por 3, eu vou lá no 19 inteiro, dá 6. 6 vezes 3, 18. Eu anoto o 18 aqui, só que eu mudo o sinal dele, negativo, pois eu vou diminuir. 19 menos 18 dá 1. Aí 1 não dá para dividir por 3, porque é menor que 3. Acabou ali. Então, meu quociente é o 6 e o resto é 1. Então, a gente vai usar essa mesma ideia aqui, essa mesma estrutura, só que com polinômios. Então, como vai funcionar isso? Vamos fazer aqui direto um exemplo. Eu vou dividir o polinômio x² menos 5x mais 6 por x menos 3. Vou construir a chave, por isso que é chamado de método das chaves. E aqui o raciocínio vai ser o seguinte: a gente vai dividir o primeiro termo pelo primeiro termo. Só isso. x² dividido por x elevado a 1, não é? Então, diminui os expoentes da x. Anota o x aqui. Agora, eu vou fazer a volta. Vou pegar esse x, vou multiplicar por cada termo que eu tiver aqui no h. E vou anotar aqui embaixo os resultados. Só que eu vou anotar com o sinal trocado. Lembra? Apaguei. Dos números inteiros, né? A gente, depois de fazer aquela multiplicação, vai diminuir. Então, a ideia aqui é a mesma.
Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar x vezes x, dá x ao quadrado, vou anotar embaixo do x ao quadrado, trocando o sinal. X vezes menos 3 dá menos 3x, então vou anotar embaixo do 5x, só que o menos 3x eu vou anotar lá trocando o sinal, mais 3x. Daí eu vou fazer essa adição. Então aqui vai dar zero, né? X ao quadrado menos x ao quadrado. E aqui eu vou ter menos 5x mais 3x dá menos 2x. E vou descer o restante que tiver lá. Então vou descer mais 6. Aqui, observando o grau desse polinômio que eu tenho aqui, que seria o meu resto, o grau dele é 1, que é o mesmo grau 1 que eu tenho ali. Então, posso ainda dividir. Então, vou dividir o primeiro pelo primeiro. Menos 2x dividido por x é como se fosse assim, ó. Corta, corta, menos 2. Então, aqui vai dar menos 2. Vou pegar o menos 2, vou multiplicar por cada termo que eu tenho aqui, e vou anotar aqui embaixo com sinal trocado. Então, menos 2 vezes x dá menos 2x. Então, eu vou anotar aqui mais 2x. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Então, vou anotar aqui com sinal trocado, menos 6. E aí, somando as duas parcelas, aqui dá 0, dá 0. Acabou. Então, o resultado disso, 0. Logo, o que eu tenho? Quociente é o x menos 2 e o resto é 0. Isso aqui está falando que esse polinômio dividido por esse resultou em uma divisão exata. Não teve resto. Bom, sendo P de x dado por essa expressão, H de x dado por essa, faça P de x dividido por H de x. Então, vou construir aqui a chave. E vou repetir o processo. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir o primeiro pelo primeiro. Só isso por enquanto. X à quarta dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. Diminui os expoentes. Agora, eu vou pegar esse quociente x ao quadrado, vou multiplicar por cada termo que eu tiver aqui. Então, vai dar x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Vou anotar embaixo do x à quarta com sinal trocado. X ao quadrado vezes 3x vai dar 3x ao cubo. Então, vou anotar aqui embaixo do x ao cubo com sinal trocado. X ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x ao quadrado. Então, vou anotar aqui com sinal trocado embaixo do x ao quadrado. Então, sempre anota embaixo do seu semelhante. Esses dois primeiros vão cortar. Aí eu tenho 1x ao cubo menos 3x ao cubo dá menos 2x ao cubo. Menos 7x ao quadrado mais 2x ao quadrado dá menos 5x ao quadrado. E eu vou descer o restante. Mais 9x menos 1. Então, fiz a primeira parte. Agora, eu vou continuar. Aqui é um 3. De novo, vou dividir o primeiro pelo primeiro. Então, vai dar menos 2x. Daí, eu vou pegar esse menos 2x, multiplicar por cada um dos 3 e anotar aqui embaixo com sinal trocado. Então, menos 2x vezes x ao quadrado dá menos 2x ao cubo. Aqui eu vou anotar mais 2x ao cubo. Menos 2x vezes mais 3x dá menos 6x ao quadrado. Então, eu vou anotar aqui mais 6x ao quadrado. Menos 2x vezes menos 2 dá mais 4x. Então, eu vou anotar menos 4x. Aqui corta. Eu vou ter, então, 1x ao quadrado mais 5x menos 1. Ainda dá para continuar. Então, eu vou dividir x ao quadrado por x ao quadrado. Vai dar 1.
Vou multiplicar o 1 pelos 3 lá de cima. Então, o que eu vou fazer é só anotar aqui embaixo com o sinal trocado. Menos x ao quadrado, menos 3x, mais 2. O que isso vai me resultar? Eu vou eliminar os primeiros ali. Vai dar 5x menos 3x, 2x. Menos 1 mais 2, mais 1. E eu observo que aqui embaixo, esse 2x mais 1, o grau dele é 1. O grau dele está sendo menor do que o grau do h. Então, não tem como continuar. Daí, eu tiro o quê? O quociente, o q de x, é x ao quadrado menos 2x mais 1. E o resto, o r de x, é 2x mais 1. E com isso, né, completou, não tem como fazer mais nada. Então, pessoal, foi isso, nossa primeira aula sobre polinômios. As referências são as notas de aulas do professor Aldo. E bons estudos e até a próxima aula.